Eu adoro falar sobre esse assunto, tá? Nós levantamos só rodadas anjo. A gente levantou uma rodada de 200 mil em janeiro, fevereiro de 2019. E acho que uns 4, 5 meses depois a gente levantou 500 mil reais. Então a gente levantou 700 mil no total para vender a empresa aí por mais de 110 milhões 3 anos depois. Né? E por que isso? Porque não tinha dinheiro? Não, tinha dinheiro, a gente tinha conseguido, estava disponível isso. Mas eu fui entendendo ao longo da jornada que tipo de empresa eu queria construir. E eu nunca, eu não sei se seria falta de ambição, mas eu nunca pensei em construir uma empresa que faturasse 100 milhões, 500 milhões, 1 bilhão, fazer IPO. E eu sempre desenhei pensando nessa jornada de talvez um early exit, de fazer uma saída próxima de 80, 100, mais de 100 milhões. Qual que era o caminho mais, vamos dizer assim, um caminho ótimo para conquistar aquilo? Fala, Bruno, tudo bom? Fala, Matheus, tudo certo? Tudo certo, boa. Bruno, queria te agradecer demais aí por topar bater esse papo com a gente. Estamos aí já na edição 44 do podcast da SaaS BR Club, sempre trazendo aí grandes founders, grandes líderes. Acho que o teu case é sensacional aí, né? Para quem talvez não conheça, né? Bruno, fundador da Feeds. Vou deixar já ele se apresentar aí, mas pessoal que ainda não nos conhece, somos a SaaS BR Club aí, primeira comunidade de SaaS B2B do Brasil, trazendo sempre conteúdo aí super relevante. Essa aqui é a nossa série de podcasts aí com os founders e líderes, né, que estão construindo grandes coisas. Bruno, obrigado aí pelo papo de novo. Cara, se apresenta aí para o pessoal, conta um pouquinho aí da tua história e acho que tem bastante tema legal aí para a gente conversar hoje. Boa, Matheus, obrigado pelo convite também, muito feliz de estar aqui hoje podendo compartilhar um pouco com os outros empreendedores, né? Que eu gosto de ouvir os empreendedores, que a galera que estava mais na frente, ou quando estava empreendendo, ouvir a galera mais experiente para inspirar, motivar e até seguir alguns caminhos aí dito por eles, né? Eu sou o Bruno Soares, sou cofundador e CEO da Feeds. A Feeds foi uma das maiores plataformas de RH do Brasil, foi adquirida pela TOTVS lá em 2022. Nós fundamos a empresa em 2018, vendemos ela em 2022 para a TOTVS, que é a maior empresa de tecnologia hoje do Brasil, listada em bolsa, e fiquei mais 2 anos e pouquinho cumprindo um earnout até sair em dezembro de 2024, início de 2025 ali. Foi uma jornada muito intensa, de 0 a quase 2 mil clientes, centenas de milhares de colaboradores utilizando a plataforma, né? Então, foi de 0 colaboradores a 190 colaboradores. Então, toda essa jornada, lembrando tudo isso pré-IA, né, pessoal? Então, não que a gente não utilizasse inteligência artificial na época, a gente começou a usar análise de linguagem natural já há bastante tempo, mas diferente do que teve o boom aí dos últimos 1 ano, 2 anos pós-ChatGPT. Sensacional. Ô, Bruno, você tocou um ponto que eu acho que já super conecta com uma pergunta que eu queria te fazer, né? Acho que o mercado mudou muito, principalmente quando a gente olha tecnologicamente falando, né? AI para lá, AI para cá. Ficou mais fácil construir uma primeira versão de produto. Com certeza, quando você começamos a empreender, era muito mais difícil, você tinha que ter time, né? Não era um negócio tão fácil de ser. Obviamente, né? Uma coisa é você criar uma ferramenta, outra coisa é você criar de fato um negócio, mas hoje em dia tem facilidades ali do mercado que te permitem ter desafios diferentes do founder daquela época, né? Você comentou que vocês fundaram a Feeds em 2018, na época era o hard code ali, não tinham tantos players no mercado, o mercado era menos maduro. Hoje em dia você vê que, né, os canais já estão muito mais evoluídos, a galera tá apostando em estratégias novas, diferentes só de um inbound, outbound tradicional. Cara, eu queria saber, né? Vocês fizeram um super case aí, mas eu acho que vocês aproveitaram o que era possível fazer no mercado naquela época, né? Ao teu ver, né? Quais foram os principais drives ali que fez com que vocês chegassem lá, mas que talvez hoje, com o mercado do jeito que tá, vocês talvez não tivessem tanto sucesso, né? Porque, na verdade, minha provocação é muito mais de fazer a gente refletir aqui que coisas, né, que na época eram essenciais e que hoje em dia talvez mudaram, o empreendedor talvez tenha que conviver com desafios um pouco diferentes. Acho que essa pergunta talvez seja a pergunta do milhão, né? Mas o importante quando a gente relaciona o mundo de tecnologia 2, 3 anos atrás com o mundo atual,
é entender que a base, o alicerce de empreender com tecnologia não mudou. A gente precisa ainda encontrar um produto, um mercado, um modelo de negócio e um canal. E alinhar tudo isso muito bem feito, a IA consegue te ajudar a iterar. Não é porque você consegue construir um produto mais rápido que você vai aprender nessa velocidade, ou você vai conseguir evoluir a tua empresa nessa velocidade. Se não tiver a mentalidade correta, a IA vai acelerar as coisas, mas você não sabe para onde é que está indo, você não sabe exatamente para onde é que precisa ir, e talvez não seja tão mais vantajoso do que da época que eu criei lá em 2018, eu e o Gabriel criamos a empresa lá em 2018. Então, assim, eu acho que do ponto de vista de software, nossa, com certeza eu teria feito mais, em menos tempo e mais barato. Eu não tenho dúvida disso. Mas se eu direcionar a tua pergunta para o que foi que a gente acertou e que faria diferença hoje, eu diria que as mesmas coisas que a gente acertou lá na FIDS 2018 são as coisas que, se você acertar hoje, com ou sem IA, vai te fazer sair na frente de outras empresas. Porque a IA, de fato, ela acelera muito a criação do produto. Mas o second time founder, né, quem já empreendeu a primeira vez, sabe que quando você empreende a primeira vez, você acha que o produto é o rei. Que você precisa acertar que o produto precisa ser perfeito, que todo mundo precisa amar o produto e tudo mais. E na segunda empreitada, claro, estou falando mais de SaaS B2B, né, que foi a minha jornada aqui. Conheço pouquíssimo de B2C e de ticket médio super baixo. Então, estou falando de mercado corporativo, né, empresas com mais 100, 200 funcionários, até, sei lá, 20 mil, 50 mil, foi o mercado que a gente atendeu. Quando a gente olha para isso, o canal de distribuição, então, você conectar essas 4 alavancas, né, que é produto, modelo de negócio, canal. Então, tu conecta e mercado, né? Ter um mercado endereçável grande o suficiente para você poder atacar e conseguir conectar um canal de distribuição para chegar nesse mercado é muito mais relevante do que conseguir escrever código rápido. E se você reparar, você deve participar de alguns grupos, assim como eu, de gente que faz, que desenvolve. A galera está muito alucinada, mas na verdade está virando um monstro vermelho de um monte de software que nunca vai ter usuário, né? Um monte de software que vai ter pouquíssimos usuários. Porque as pessoas estão muito apaixonadas em desenvolver um produto muito legal, mas esquece que os fundamentais, né? A base, o alicerce do empreendedorismo em base de tecnologia, eles não mudaram. Então, tentando resumir a tua pergunta, eu acho que eu continuaria focando, olhando nisso, foi uma coisa que a gente acertou muito, muito na FIDS. Eu teria feito talvez um pouco mais rápido, acho que tem a oportunidade de iterar ainda mais rápido por causa das ajudas da IA, mas eu não acho que por ter IA faria algo muito melhor hoje. Sensacional essa tua resposta. Eu acho que quando a gente olha para o perfil dos founders hoje, na verdade é o que você falou, é o founder produteiro. E, historicamente, o founder produteiro que não construiu o canal, ele nunca conseguiu sair do outro lado, né? Porque Exato. eu acho que a criação de startups ela é praticamente um funil, né? As que chegam lá no final do funil, que fazem um negócio de fato, são poucas. Aí ela só aumentou o funil. Então agora qualquer pessoa que antes não... Puta, vou parar aqui, vou contratar um desenvolvedor. Antes, essa era a barreira. Agora essa pessoa, ela baixa um Lovable e ela acha que ela virou ali, né, um super empreendedor, que ela vai construir um produto e que aquilo vai escalar, e na prática, né, a gente sabe que não é bem assim. Eu acho que costumo falar sempre, né, tem a camada do que é uma ferramenta, né, que é algo que você constrói localmente para você, um produto que atende várias pessoas, e modelo de negócio é um negócio que para em pé, né, no final do dia, é algo que vai se pagar. E as pessoas vivem confundindo isso, sabe? Elas conectam 2, 3 funcionalidades e chamam de produto, que não é. Uhum. Aí elas tentam criar um produto e chamam de negócio, que também não é, né? Então, acho que há essa confusão. É claro que parte disso as pessoas vão amadurecer, vão entender que o mercado não é para elas, ou que elas precisam, ou que elas vão ter que passar por todas essas etapas do funil aí que tu falou, para de fato construir um negócio. Né? Uhum. Não sei como foi no teu caso, né? Mas no nosso, pelo menos, assim, porra, não tinha AI, não tinha nada. Nossa primeira versão, por exemplo, da GetDemo, que foi a minha primeira empresa, tinha nem botão de apagar a demo, era um produto terrível, mas no discurso a gente ganhava o cliente, ele estava disposto a pagar, isso era ótimo. A gente falava, pô, o cliente tem a dor. E aí o cliente começava a chinelar, o produto tá uma merda, tá travando, não sei o quê, falta funcionalidade. Aí que é bom, né? Acho que é o problema bom, porque a galera fica empurrando. O que eu vejo hoje que acaba acontecendo é o pessoal muito viciado em funcionalidade, não põe nunca o produto no mercado, esquece do canal, fica lá em stealth mode, né? E aí acaba não saindo dessa, né? Mas é legal você trazer esse ponto, acho que reforça as tuas palavras, né? Não mudaram os desafios, né? Só mudou que o recurso
para colocar de pé talvez tenha ficado um pouquinho mais simplificado que antes, né? E eu já tinha passado por uma onda dessa, eu não lembro exatamente o que era, mas perto de 2008, assim, porque quando eu comecei a trabalhar, eu trabalho com tecnologia desde muito cedo. Eu tinha servidor Linux em casa para poder subir um servidor web, para poder programar, né? Quando eu comecei a programar em C, então assim, eu ia na biblioteca da empresa, para depois veio Stack Overflow, depois veio poder instalar uma máquina virtual na nuvem, né? Então, isso tudo foram momentos em que a gente teve essa sensação de que, nossa, agora todo mundo vai criar uma empresa, agora todo mundo vai virar concorrente, agora... E aí o pessoal empaca na segunda etapa do funil, que é, não, beleza, tipo assim, tá mais fácil desenvolver. É claro que agora talvez seja uma ordem de magnitude um pouco maior, no sentido de que realmente uma pessoa, se ela sabe o que ela quer, ela pode abrir um Lovable da vida e construir um produto legal, assim, meio que de ponta a ponta. Mas as próximas etapas, que é tirar esse conglomerado de funcionalidades e transformar num produto que é coeso, que tem coerência, e desse produto criar um negócio, ixi, passa muito longo. Total. E a gente que tem uma certa experiência, né? Por exemplo, pô, para que eu uso um Lovable na minha operação? Eu não vou desenvolver meu próprio CRM, né? Tá doido que eu quero sustentar meu próprio CRM? Eu uso, por exemplo, aqui meu time usa para, sei lá, criar uma calculadora de pricing ali específica, né? Para um contexto só nosso, que não vai escalar, né? Ah, não vou criar minha própria plataforma de assinatura de documentos. Pô, pelo amor de Deus, custa R$100 por mês uma dessa, né? Imagina eu ter que ter o trabalho de sustentar. Então, acho que essa maturidade, né, que a gente que já conhece um pouco do mercado SaaS, a gente tem, talvez ainda esteja um pouco obscura para uma galera no mercado. Eu já tive churn, inclusive, nas minhas empresas aqui, de cliente que falou, cara, tô cancelando todas as ferramentas, o CEO, num final de semana, criou o próprio CRM, criou não sei o quê, no final do dia foi lá, passou para o time, largou na mão do time lá, deu pau em tudo, teve que voltar para os fornecedores, né? Eu ia falar, quando falou do churn, eu ia falar, cara, espera uns meses que daqui a pouco o cliente volta. Já voltou. Não tem, não. Se a gente pudesse desenhar um quadro de quanto tempo demora para fazer um produto realmente funcionar, de ponta a ponta, sem dar problema, com os principais edge cases ali, né, com os principais casos de uso e algumas das suas exceções, porque construir tela, os primeiros CRUDs ali, começa a botar uma dopamina ali, fala, nossa, tá muito legal, é muito fácil, já vai criando. Mas isso tudo é 20% de verdade de um produto. Não é? O produto construído é realmente quando começa a trabalhar as exceções, estabilidade, segurança, múltiplos casos de uso, né? E aí as pessoas se perdem. E depois tem a questão de dar manutenção. Porque se é uma sexta-feira, dia 30, final do mês, teu CRM dá problema, tu liga para o teu fornecedor de CRM e, cara, assim, ele vai resolver, porque todos os clientes dele vai, assim, é difícil tu pegar uma plataforma de verdade que fique fora do ar. Agora, se é teu, tu tem que parar de vender para cuidar do teu próprio produto, tu tem que parar de ser CEO para cuidar do próprio... não faz sentido. Eu sou muito dessa tese, eu vi bastante gente, inclusive alguns clientes meus da consultoria, falando, eu cancelei R$500, R$700 em assinatura, que eram 2 softwares que eu tinha e eu desenvolvi aqui em casa. Cara, não gasta tempo com isso, a cabeça está no lugar errado. Tipo assim, se tu tivesse feito um negócio para economizar R$500 mil, pô, legal, né? Ou, agora, foca em usar a inteligência artificial para agregar valor exponencial ao teu negócio, não em economizar R$1.000 por mês. Exatamente. Talvez o foco dele deveria estar em como é que ele resolve a dor do cliente dele 10 vezes melhor, 10 vezes mais rápido com AI dentro do próprio produto, ao invés dele gastar energia desenvolvendo o próprio CRM. Né? Não, mas total, acho que esse ponto, ele acho que toda nova onda de mercado acaba gerando esses efeitos, né, do pessoal que, puta, se anima, o SaaS vai morrer, e aí, enfim, né, a gente volta para o mesmo lugar que estava de maneira um pouco mais madura. Mas, cara, mudando um pouquinho de assunto aqui, né? Eu acho que algo que a gente conversa bastante na comunidade aqui é sobre captação, né? E vocês passaram ali, pô, meados de 2018 até 2022, a gente teve aquela época da... Cara, você tava com um negócio minimamente funcionando, tinha gente te ligando, pelo amor de Deus, deixa eu botar dinheiro aí, né? E a gente sabe que hoje mudou um pouquinho a mentalidade do mercado, pelo menos na minha percepção. A primeira pergunta que eu queria fazer nesse caso vocês captaram, né, rodadas ao longo da jornada da Feeds, teve algum aprendizado que vocês tiveram nessa etapa e quais conselhos eu adoro falar sobre esse assunto, tá? Nós levantamos só rodadas anjo, a gente levantou uma rodada de 200 mil em janeiro, fevereiro de 2019,
e acho que uns 4, 5 meses depois a gente levantou 500 mil reais. Então a gente levantou 700 mil no total para vender a empresa aí por mais de 110 milhões 3 anos depois. Né? E por que isso? Porque não tinha dinheiro? Não, tinha dinheiro, a gente tinha conseguido, estava disponível isso, mas eu fui entendendo ao longo da jornada que tipo de empresa eu queria construir. E eu nunca, eu não sei se seria falta de ambição, mas eu nunca pensei em construir uma empresa que faturasse 100 milhões, 500 milhões, 1 bilhão, fazer IPO. E eu sempre desenhei pensando nessa jornada de talvez um early exit, de fazer uma saída próxima de 80, 100, mais de 100 milhões. Qual que era o caminho mais, vamos dizer assim, um caminho ótimo para conquistar aquilo? E o caminho ótimo para conquistar aquilo não é uma empresa que crescia 300% com menos 50% de EBITDA, por exemplo. Era uma empresa que crescesse saudável, seus 100, 120, 80%, com EBITDA super controlado, né? Realmente a gente conseguiu gerenciar isso na mão, e foi isso que a gente foi construindo. Então, os nossos economics sempre foram bons. A gente teve EBITDA zero 2018, 19, 20, 21, 22, tá? Mas por escolha, no sentido de que sobrava dinheiro, a gente reinvestia, sobrava dinheiro, a gente reinvestia. Né? Então, o nosso modelo de negócio, nosso modelo de crescimento, né, as nossas estratégias de marketing, de vendas, eles sempre foram conectadas aos economics de quanto tempo de retorno, quanto que o cliente precisa pagar para eu poder não precisar de capital externo para acelerar meu próprio negócio. Né? E eu sou um defensor de que os empreendedores não captem venture capital. A menos que você tenha um plano muito bem desenhado para fazer com esse dinheiro. Do tipo, você está colocando R$1 e está saindo 2. Você coloca 2 e sai 4. Você coloca 10 e sai 20. Opa, beleza. Eu consegui montar minha maquininha aqui de crescimento. As áreas já não estão tão conectadas ao crescimento, no sentido de que eu preciso aumentar contratação para caramba, coisa do tipo. Aí eu acho que pode fazer sentido levantar uma rodada um pouco maior e começar a escalar. Mas eu sou muito mais da tese de que dá para fazer um negócio de 100 milhões de reais sem precisar levantar uma porrada de dinheiro e ter um ou mais venture capital meio que te incomodando, talvez infernizando a tua vida aí, sendo que você pode tocar o negócio de outras maneiras. Né? Que legal você trazer essa visão já daquela época, né? Eu acho que naquela época os founders estavam muito com a cabeça de próximo unicórnio e captando dinheiro, e muitos até acabaram se amarrando ali em negócios que nunca vão conseguir ter uma saída, né? Porque, claro que o VC quer ter um retorno de 30 a 50 vezes, e, cara, quem captou lá num valuation absurdo, hoje em dia tem uma dificuldade gigantesca de sair disso, né? Então, volta para a mesa de negociação, tem que captar mais rodada, fica num business ali que daqui a pouco o founder está extremamente diluído. Às vezes é muito melhor você ter, 60%, 70% de uma empresa de 100 milhões do que você ter 3% Exato. De uma empresa de 2 bi, né? Eu acho que tem muito Exato. Para mim, isso é o que eu falei ali daquela curva ótima, assim, que daria para ter esperado mais para vender, daria para ter vendido menos, mas a gente tentou desenhar uma saída num momento ótimo de crescimento, EBITDA, visão de mercado e tudo que a gente acreditava para poder fazer uma saída legal. E esse ponto que tu trouxe aqui é muito relevante, que como tinha pouca diluição, a gente se eu tivesse diluído mais 10, 15% do que a gente tinha diluído, até porque assim, a gente teve essas 2 rodadas, a gente teve mais stock options com os colaboradores, então tinha uma diluição, não era exagerada, mas tinha. Mas se a gente diluísse mais 10, 15% cada sócio, a empresa teria que crescer 50% a mais para conseguir basicamente a mesma quantidade de dinheiro. Então, para mim, não fazia tanto sentido isso, né? Total. Foi por aí a nossa linha de raciocínio. Sem contar também os anos que você está se dedicando, né? Vocês, em 4 anos, vocês fizeram a venda das primeiras 60%. Você construiu uma empresa de 2 bi, a jornada é de, 10, 15, 20 anos, muitas vezes, né? Então, tem isso. Às vezes é melhor você fazer 3 early exits no mesmo tempo que você vai fazer uma empresa de 2 bi, vai ter mais dor de cabeça, né? E acho que antes de falar do próximo item, tem um ponto legal de falar também, que as empresas B2B, SaaS B2B no Brasil, historicamente, não fizeram o que a RD Station fez, de vender por 2 bi. Historicamente, as empresas são compradas e vendidas entre 30 e, 150 milhões de reais. Então,
quando eu tive acesso a essas informações, entendi o mercado que a gente estava, a gente mirou nesse alvo, e não de eu vou ser disruptivo, eu vou ser um dos primeiros, eu vou ser o maior. Não, a gente olhou e fazer um negócio, vamos fazer um negócio enxuto, que cresce bem, traz retorno, é nichado, tem uma vertical grande, a vertical de RH é muito grande, né? Então a gente olhou nisso, baixou a cabeça e jogou o jogo. Total. E, na verdade, até eu só conheço 4 cases brasileiros que chegaram desses 2 bi para cima. RD, Nelway, Lynx, né? E tem mais algum contexto. E Conta Azul agora para Visma também, né? Tipo, são 4 cases, então a grande maioria que você falou, é nesse range aí dos seus 30, 100 e pouco. E eu acho que um ponto legal de mencionar também, né? Você falou, cara, recomendo que, não, se possível, não façam rodadas com VC. Nos meus 2 negócios, um eu captei com VC, de fato, porque eu entendia que era estratégico para aquele momento. No outro, eu fui uma linha mais do bootstrap. Mas uma coisa curiosa, todos os conselhos que eu recebi de VC até hoje foram conselhos que eu fiz o contrário, foi justamente o que me fez dar certo. Por exemplo, né, quando eu estava fundando a GetDemo, a gente tem solução que só vende para SaaS. Todo mundo chegou e falou o quê? Porra, o mercado de SaaS no Brasil é pequeno, vocês têm que ter um produto que você consiga vender para 50 milhões de empresas, blá, blá, blá. Não, foco em nicho é bobagem. Não... Cara, foi justamente o que fez a gente dar certo. A gente focou no mercado pequeno, por focar no mercado pequeno, a gente não precisava ter uma audiência gigante, a gente conseguiu ter um canal único que atingisse a galera, educar. Ou seja, se tivesse ido na linha do VC, só tinha feito um monte de merda, né? Eu acho que e o VC ele acaba tendo aquela cabeça também de, cara, você precisa queimar o dinheiro. Então, às vezes, você nem tem geração de demanda para ter 20 vendedores, mas os caras vão falar, você tem que contratar 20 vendedores. Aí você vai fazer 20 vendedores de agenda vazia, né? Bem legal a tua visão, que na época vocês já foram nesse direcionamento. Cara, aí até conectando com esse ponto, né? Acho que uma das questões que eu ia fazer agora você já respondeu, mas eu estava até conversando alguns meses atrás aqui com o Alex Anton, né, que é o head de M&A lá da Staria, os caras compram várias empresas, e ele foi bem enfático aqui numa frase dele, que foi, cara, a gente hoje quer saber de empresa nichada, que gera caixa, né? Ninguém está procurando o próximo unicórnio, pelo menos para a estratégia dele e com quem ele conversa ali. Uma pergunta que eu ia te fazer é se vocês já geravam caixa, mas você já respondeu isso, né? Você falou que vocês já estavam numa linha de EBITDA positivo, mas eu acho que o segundo ponto que eu ia te trazer imagino que nesse momento que vocês estavam ali, principalmente do earnout, né, que você teve, você, de certa forma, estava querendo gerar mais receita. Eu não sei como é que você amarrou esse earnout, mas talvez quanto mais receita, mais você fosse ganhar nesses 40%. Como é que ficou a tua cabeça ali em organizar a empresa nesses 2 anos que você ficou de earnout para entregar o melhor resultado e conseguir fechar esse deal, né? Pô, você olhou mais para a saúde financeira, você falou, cara, vou carcar a mão aqui em go-to-market. Como é que foi tua cabeça nesse momento? Nós vendemos para a TOTUS, né? A TOTUS é um dos maiores players de M&A do lado do comprador no Brasil. Então, eles têm um playbook muito bem estruturado, eles são super bem assessorados, eles têm um time de M&A interno com pessoas super experientes. Então, eles não existe uma brecha do tipo, vou aproveitar que eles não colocaram EBITDA como meta e vou negativar a EBITDA, vou crescer um monte. Não. Claro que eu não posso abrir detalhes aqui, mas principalmente porque a TOTUS tem toda a parte de compliance, governança e é uma empresa de capital aberto, mas existiam, entre todas as réguas que a gente precisava seguir, existiam 2 coisas que eram muito relevantes, que era crescimento e EBITDA. Então, a gente tentou maximizar os 2, que é o grande desafio, né? Maximizar os 2, que é continuar crescendo de forma muito agressiva e crescer EBITDA. Como é que a gente conseguiu fazer isso, tá? Mas baseado no outro ponto que eu te falei ali, que a gente sempre construiu uma máquina de marketing e vendas muito séria, muito organizada e muito funcional, né? Então, a gente conseguiu, ao longo do tempo, ir vendendo mais sem contratar mais vendedor. Ir vendendo mais sem contratar mais pré-vendedor ou mais pessoas de marketing, aumentar o investimento em marketing. Porque a nossa máquina era muito, muito redonda. Então, a gente desligou algumas alavancas. Então, por exemplo, o que queima muito EBITDA em empresa de tecnologia? Time de desenvolvimento de software. Então, foi uma das coisas que a gente ficou 2 anos sem contratar pessoas de software, basicamente. Não contratar zero, mas basicamente substituir as pessoas que organicamente saíam
e uma outra posição mais chave ali. Pô, só isso, 2 anos, quando tu para de... Imagina, a empresa estava crescendo 40%, 50%, 60% ano contra ano. Os times estavam acompanhando esse crescimento, né? E aí tu consegue reduzir isso, então isso ajudou bastante a equilibrar o EBITDA e atingir o EBITDA que a gente queria. E o segundo foi que a gente conseguiu azeitar a máquina de vendas que a gente tinha com a demanda que a TOTVS tinha uma demanda reprimida. E a TOTVS, como compradora, ela tinha interesse que a gente crescesse também. Porque a tese deles é que, juntando forças com a FIDS, então, assim, eles tinham, eu não sei quantos mil clientes na área de RH que precisavam de soluções parecidas com a FIDS. A tese deles era, será que a FIDS vai encaixar ali? E a melhor forma de fazer isso era com os founders dentro do jogo, certo? Botando uma cenoura lá na frente e, pessoal, manda bala aí, porque se a gente conseguir botar, sei lá, 200, 300, 400 clientes, eles tinham milhares de clientes para fazer, se a gente conseguir aprender a fazer isso com vocês aqui dentro, se um dia vocês quiserem sair, pô, beleza, a gente já aprendeu como é que faz, né? Na minha visão, a gente nunca falou sobre isso, mas para a gente a minha visão é um pouco disso. E a gente conseguiu fazer isso. Nos 2 anos que eu fiquei lá, 2 anos e pouco, a gente colocou muitos clientes da TOTVS para dentro. Então, isso também ajudou a gente a bater a nossa meta de crescimento, e a gente foi controlando ali o negócio, e acabou que a gente fez uma saída super legal, né? Sensacional. Acho que, cara, a TOTVS, pelo menos, né, eu tenho proximidade ali, talvez não tenho a menor dúvida que é disparadamente a maior máquina de vendas de software do Brasil, sem comparação. É impressionante, é um negócio impressionante. Assim, tipo, a segunda maior está muito distante de chegar perto do que os caras têm de produto, capilaridade, time de vendas, né? E é muito legal, né? Porque desse modelo eles conseguiram condicionar basicamente a vocês estarem lá dentro, né? E vocês conseguirem crescer já dentro da base de clientes deles, já mostrando como faz isso ser benéfico para ambas as partes, né? Então, achei bem legal esse modelo. E aí eu ia aproveitar para te perguntar, né? Acho que muito founder se perde um pouco na hora de como criar relacionamento com um comprador. Porque assim, não é assim, você tem uma empresa aqui, alguém bate na tua porta e fala, vou comprar tua empresa agora, né? Existe uma proximidade, às vezes essa empresa começa como cliente, né? Pô, para um founder que está querendo vender o negócio, né? Na tua visão, qual que é a melhor maneira de você... E até queria saber como vocês fizeram isso, né? Você cria uma wishlist, você vai atrás de criar relacionamento, né? Como é que vocês fizeram isso e como você... No nosso caso, como eu sempre fui um empreendedor, um CEO que olhou para a operação, para o canal, para o mercado, me posicionando como autoridade no mundo de RH, mas olhando muito para tocar o bumbo da operação, para que a gente pudesse executar tudo isso, eu nunca tive muito relacionamento com o VC, nunca tive muito relacionamento com o mundo corporativo de M&A, inclusive conheço pouquíssimas pessoas dessa área. Apesar de ter feito um case que eu acho relevante no Brasil nos últimos anos, tem pouquíssimo relacionamento com isso. Então, eu tive que, e é a minha sugestão, essas duas coisas são a minha sugestão, eu não acho que o CEO tem que ficar vivendo de relacionamento, a hora que chegar a hora, tu desconecta, né, dá meia dúzia de ligação ali, desconecta com alguém, ou no nosso caso, a gente contratou uma boutique de M&A especialista no assunto, e que foi muito, tipo assim, isso era um trabalho excelente junto com a gente, e foi primordial ter alguém que vive disso, respira isso, tem experiência nisso, né? Não era a minha praia, não era a praia dos meus sócios. Então a gente falou, cara, vamos delegar para alguém que é especialista nisso. O custo, vamos dizer assim, não é uma coisa barata contratar uma boutique de M&A, mas com certeza o custo se paga, né? Naquele sentido de que, sei lá, talvez se eu tivesse tentado vender, eu teria vendido sozinho por 60, 70 milhões, porque eu olhei a brilhar, alguém falou, não, mas eu já assina aqui comigo, semana que vem já cai um cheque de uns 10 milhões para vocês aí, sei lá, alguma coisa assim, né? E quando tu coloca alguém que sabe jogar o jogo do M&A e que entra na briga por ti e tal, foi levando o valuation da empresa, né? Então, acaba que, como são profissionais desse mundo de M&A, não é a praia da maioria dos empreendedores. A minha grande sugestão é contrata uma boutique de M&A, porque a galera vive disso, respira isso, tem network. Então, eles conectaram com todo mundo, né, que seria um potencial comprador. A gente conversou com todos os players do mercado de RH, do Brasil, fora do Brasil. Então, acho que é muito, muito importante saber que precisa contratar. A gente falou ali nos bastidores sobre advogado, né? Óbvio que precisa contratar um super advogado. Não economizem advogado de M&A é caro mesmo. A gente está falando de, sei lá, 200, 300 mil reais para cima, dependendo do tamanho do teu negócio. Mas, às vezes, é um erro de um parágrafo que você comete que um advogado menos experiente vai ter, e tu vai deixar de economizar 300 mil reais, mas pode perder 1 milhão, 2 milhões, enfim. Tem toda a parte tributária também, de como é que
quanto que paga de imposto, quanto que valia a tua empresa no papel e quanto que passa a valer. É um desafio grande ali, é importante ter pessoas experientes te assessorando. Legal, bacana essa dica. Quantos sócios vocês eram? Nós éramos em 3. 3 fundadores, e aí depois vocês tinham Nós somos 2 fundadores, eu e o Gabriel, e depois a Rafa, que entrou como líder comercial, ela virou sócia ao longo da jornada. Ah, legal, bacana. Time enxuto de sócios, né? Isso é bom. Às vezes você vê empresa de 6 sócios, 5 sócios, algum acaba sendo chutado no meio do caminho. Mas, pô, legal. E, cara, falando um pouco de erro, né? Pô, a gente sabe que vida de empreendedor, você erra todo dia, o mais importante é você corrigir rápido, né? Tem algum erro que você lembra, assim, na trajetória que vocês falaram, puta, se vocês não tivessem contornado rápido, teria dado ruim, sei lá, um mercado errado que vocês investiram, algum produto que não deu bom, algum problema técnico que com a escala caiu tudo. Você lembra de alguma lição, assim, que vocês tiveram que vocês tiveram que contornar e gerar algum tipo de aprendizado? Vou ser pouco humilde nessa resposta aqui, mas eu acho que não. A gente não cometeu nenhum erro grave. Tá? Agora, uma coisa que eu acho que a gente fez, e que eu acho que a gente fez bem, foi ouvir pessoas mais experientes. E a pandemia, o momento da pandemia, foi um momento muito relevante para isso. Para mim, o momento em que a FIDS dispara no mercado e aparece muito rapidamente, o ano que foi o salto, foi 2020, pandemia? 2020. Março de 2020, né? Então, a FIDS é 2018, a gente andou bem, 2019 a gente começou a andar bem, a gente fechou 2019 com 100 e pouquinhos mil de MRR. 2020, pandemia, eu tinha entrado num programa de aceleração aqui do Sebrae, e bem no final de semana depois do lockdown, a gente tinha uma mentoria, e o mentor entrou e falou assim, tá, a gente nem conhecia direito o mentor, a primeira coisa que ele falou foi o seguinte, vocês já montaram a lista de demissão de vocês? Cadê o plano de demissão e o plano de o que vai acontecer com a receita de vocês? O que vocês vão fazer se a receita cair 50%, 70%? A gente não sabia fazer nada disso, nunca tinha passado por uma crise, né? A gente estava começando a achar que o negócio ia dar certo. E a gente ouviu aquilo e falou, não, beleza, a gente entendeu a gravidade, a gente vai montar um plano e tudo mais. E a gente montou um puta plano, assim. Foi um plano sensacional a gente só desligou os estagiários, porque a gente só queria gente que soubesse fazer bem o que fazia, né? A gente desligou todos os estagiários, manteve só o time que já sabia o que estava fazendo. A gente tirou as pessoas do comercial e colocou no suporte. Olha o plano doido, mirabolante. Porque a gente achou que ninguém mais vai vender. Então a gente deixou só, na época, a Rafa ainda não era sócia, ela era gestora comercial, líder comercial. Ficou só ela em vendas. A gente trouxe todo mundo de vendas para atendimento ao cliente. E a meta era, não vai sair ninguém. Nosso plano é, o cliente não pode pagar, deixa o cliente sem pagar. O cliente precisa de 50% de desconto, dá 3 meses 50% de desconto. Se ele puder pagar no final do ano para a gente, está tudo bem. A gente montou esse plano mirabolante de uma pessoa só vai dar conta do que precisar, dos clientes que precisarem vender. Todo mundo agora vai suportar os clientes e ajudar eles nesse momento mais difícil. E aí, Matheus, 90 dias depois, todo mundo passou o susto, todo mundo voltou a trabalhar, a maioria é remoto, isso ajudou bastante o nosso negócio. E aí, assim, isso foi em março, em junho a empresa já estava o dobro do tamanho que estava em março, porque quase todos os clientes ficaram, e no final do ano já tinha dobrado também, acho que estava com uns 400 mil de MRR, alguma coisa assim. E aí a gente entra em 2021 com o mercado estável, a FIDS com muitos clientes, já com bastante gente, a gente começou a trabalhar remoto também. Então, a gente não cometeu nenhum erro grave, e um dos motivos foi essa questão de poder ouvir feedback de pessoas mais experientes, que a gente sempre trouxe com mais proximidade, e agir rápido nesses feedbacks que a gente recebia, né? E aí que trouxe um exemplo desse plano que a gente criou lá na pandemia. Legal, deve ter sido foda, né? Empreender na época da pandemia. Eu comecei a empreender depois, mas na época eu já liderava a área de produtos de uma empresa também, e na época a gente também fez uns planos muito doidos, assim, né? A gente não sabia se o mundo ia acabar, o que ia acontecer, mas, pô, como empreendedor deve ter sido, ainda mais, né, que vocês estavam no começo, deve ter sido um susto e tanto ali, mas legal. E eu lembro de voltar umas 2 semanas depois do lockdown, não, 1 mês depois do lockdown, eu voltei no escritório, porque a gente tinha escritório físico na época, né? Uhum. E assim, tava um pedaço de bolo em cima da mesa, um café na caneca, sabe? Parecia ninguém no prédio, parecia que tinha sido um ataque zumbi.
E aquilo eu lembro que foi bem impactante, assim, mas a gente conseguiu dar a volta por cima. De lá até 2024, que foi onde eu toquei a operação da empresa, a gente chegou a ter quase 200 colaboradores, todo mundo remoto, e foi super legal. Legal. E, cara, quanto que vocês estavam de, não sei se você pode compartilhar isso, mas quanto que vocês estavam de MRR, né, na primeira parte da aquisição e depois na segunda? Eu não posso falar depois que a gente foi adquirido, mas a gente estava crescendo super rápido. Quando a gente começou a conversar com os potenciais compradores lá em 2021, porque o processo de M&A é longo também, né? Em algum momento a gente pode falar sobre isso. Se não é, alguém deu match, eu e Matheus, assina aqui, cai o Pix e tá certo. Foram meses, né? Meses de conversas com os potenciais compradores, depois decide que é um comprador, assina MOU, vai mais 6, 7 meses de diligência e tudo mais. Mas no momento que a gente começou a procurar, que a gente definiu que a gente ia vender empresa, procurou a boutique de M&A, a gente estava perto de 1 milhão de MRR, e quando a gente fechou com a TOTUS mesmo, lá em setembro, dia 1º de setembro de 22, a gente já estava com 1 milhão e 700, 1 milhão e 800, alguma coisa assim. Legal, bacana. Mais para a galera ter uma ótica dessa curva, né? Eu acho que muita gente se pergunta, né? Qual que é o momento certo de vender a empresa, né? Eu imagino que, tem a variável também, né, de oportunidade, né? Porque aquele momento, talvez os players como a TOTUS deviam estar procurando alguma ferramenta para complementar esse ecossistema de RH. Se você não tivesse vendido para eles, eles iam comprar outra e talvez, né, se não conseguisse avançar tanto quanto vocês avançaram. Mas ao mesmo tempo, acho que sempre, talvez, do lado do founder tem aquele negócio de, puta, eu tô num crescimento tão grande, o que eu vou vender agora se daqui 6 meses eu posso vender pelo dobro do preço, né? Talvez seja uma decisão difícil, mesmo você tendo o Pix ali na hora, você fala, caraca, mas e se eu crescer mais 6 meses? Você vem num crescimento ali de 10, 20, 30% ao mês, né? Você vai ficar bem entusiasmado. O que você diria que são, vamos supor que, pega um founder aí que está empreendendo, que está talvez num momento de M&A, estejam começando a surgir conversas, etc. Cara, o que você acha que esse founder deveria olhar, né? Quais são as janelas que vocês olharam principalmente para entender que era o momento certo de vender a empresa? Eu acho que sempre que existir uma oportunidade de vender a empresa, ele deveria vender a empresa. Oportunidade real, não é assim, pessoas me mandando mensagem no LinkedIn interessadas em saber mais sobre o negócio. A hora que tiver pessoas realmente interessadas, já falando sobre valores, propostas, informais que seja, eu pararia e desejaria uma proposta formal para tentar fechar o negócio, porque as janelas fecham muito rápido. Então, por exemplo, a gente vendeu em 2022, né? A gente começou a negociar no início de 2022. Eu já estava negociando com eles, com a TOTO, quando meus 2 principais concorrentes levantaram 500 milhões de reais cada um. Foi a GUP e a Solid. Então, assim, se eu não tivesse vendido aquela hora, eu ia ter que ir ao mercado captar dinheiro para poder tocar. E a porta fechou. 2022 foi o ano que a porta fechou. Depois de junho, eu não lembro exatamente qual mês, assim, não teve mais M&A até durante um tempo. Assim, teve um espaçamento que realmente deu uma acalmada em rodada de investimento, né, em aquisições. Então, eu acredito demais que se você está criando um negócio, está andando, está dando certo, o suficiente para alguém ter interesse em comprar, eu tentaria desenhar para vender o mais rápido possível, tá? Mas que seja um valor relevante, tipo assim, eu mais 4 sócios estão oferecendo 5 milhões de reais. Cara, 1 milhão de reais vai mudar a tua vida? Não. Então, aí não faz sentido, né? Agora, putz, só eu e mais 2 sócios estão oferecendo 30 milhões, 50 milhões. Eu acho que faz sentido. Eu não esperaria a empresa ter o dobro de tamanho para vender pelo dobro do preço, porque eu acho que a conta não fecha. Perfeito. Eu acho que até ilustrando o que você falou com o próprio caso de vocês, né? Vocês estavam no momento que vocês estavam tratando a aquisição com a TOTUS, a Solids e a GUP estavam captando 500 milhões de reais e logo depois a fonte secou, de certa forma, de grana. Talvez talvez a TOTUS teria comprado outro player, porque ela não ia deixar entregar o mercado de bandeja para os outros que estão sendo acelerados. Vocês iriam precisar pegar dinheiro e não iam conseguir porque o capital secou. Os outros 2 players pegaram, talvez vocês ficassem sendo uma empresa média. Cenário apocalíptico, isso aí. Cenário apocalíptico, né? Ninguém para comprar, ninguém para pôr dinheiro e a galera jantando no mercado. Mas acho que é real, né? Todo negócio ele acaba sendo meio que
ele tem as oportunidades. Acho que agora a AI tá... Eu sinto isso, né? Uma das minhas empresas aqui, a Sales Buddy, cara, eu sei que é uma janela de oportunidade o que a gente está fazendo. A gente aproveitou o gap dos CRMs para criar uma solução que preenche ele de forma automática, cria uma série de agentes ali, mas a gente já sabe que o próximo passo é que as empresas de CRM vão internalizar isso, né? É uma janela de oportunidade, não tem jeito. Se não vender a empresa, cara, talvez a gente passe por maus bocados, porque isso vai virar feature nativa. Eu acho que é diferente do caso de vocês, obviamente, mas são janelas que talvez o empreendedor tenha que estar ligado ali, que não necessariamente ele é o novo fundador de uma TOTUS, um Steve Jobs, e ele talvez tenha que se plugar no ecossistema no momento certo, né? E tá tudo bem. Para mim, esse ponto que tu falou é muito relevante. Eu acho que desde que eu vendi a empresa, aconteceu de muitos empreendedores me procurarem para conversar, fazer uma mentoria e tudo mais. Provavelmente eu devo ter falado com mais de 50 pessoas nos últimos 2 anos. E o empreendedor mais difícil de mentorar é o otimista. Porque ele não é humilde no sentido de entender que ele não é o Steve Jobs, por exemplo. E ele é muito otimista nesse sentido de que, cara, não, o mercado está fluindo bem, eu estou a favor do vento e eu vou aproveitar a favor do vento, e esse vento ainda vai soprar muito forte durante muito tempo. E aí tu começa a desenhar uns cenários assim não tão bons, não, mas isso não vai acontecer, não, mas aí eu faço tal coisa. Então, por isso que eu falo para quem tá pensando, pensa em vender e tem uma oportunidade real de venda, a minha sugestão é venda. Sabe, faz um contrato de earnout legal, para que se a empresa continuar crescendo como tu acha que vai crescer, seja beneficiado por isso. Foi o que aconteceu com a gente, né? Então, se a gente crescer, se a gente der resultado, se a gente bater, eu quero receber um bônus de acordo com o que a gente está fazendo. Está aqui o desenho, está aqui o business plan não é exagerado, né? Então, se a gente atingir esse business plan, eu gostaria muito que a gente ganhasse um bônus por fazer isso acontecer, beleza? Então, acho que o mercado tem essa oportunidade. Legal. Você tocou num bom ponto. Acho que essa questão do earnout, né? Muita gente fala mal do earnout, muita gente fala bem do earnout. Acho que no final do dia é tudo uma questão de desenvolver um earnout que seja factível, né? Primeiro ponto. E acho que a sinergia com a empresa compradora também ela tem que ser muito grande, né? Porque, por exemplo, não adiantaria nada você tá com a TOTUS que tem 2.000 vendedores se você não criasse uma boa sinergia para eles venderem teu produto. Você continuaria sozinho em tese, né? Então, acho que tem algumas variáveis que o founder ele tem que prestar atenção. Qual você diria que são elas, né? O que você pensou na hora de amarrar o teu earnout ali? O comprador, numa transação de M&A, quem está comprando o buy side, ele dá o canto da sereia. Ele fala, Matheus, cara, a hora que a gente botar get demo aqui com os meus 2.000 vendedores, cara, a gente vai vender a rodo. Tipo assim, vai ser muito fácil vender. Teu produto, ó, ticket médio baixo, tô acostumado a vender ticket médio alto, eu vou embutir teu produto aqui no meu negócio. Cara, a gente vai vender. Esse é o canto da sereia. Não é por maldade. O cara de M&A, a pessoa de M&A que está cuidando disso, e o time que está assessorando, realmente acha que é simples assim. A realidade é que, eu vou dar esse exemplo, porque a pessoa de vendas lá está acostumada a vender um produto de R$1 milhão, ou de R$500 mil, R$100 mil, ela não quer vender o teu produtinho de 300. Porque não vai mudar nada na comissão dela, não vai mudar nada. Então, existe uma falácia no mundo de que o comprador, ao comprar um player menor, vai conseguir botar na esteira de vendas dele aquele produto. Isso não é verdade. Quem está comprando não conhece aquele mercado, não conhece aquela persona, não conhece a metodologia de vendas, não conhece as principais objeções. Os vendedores da empresa compradora não estão nem aí para ti, não estão nem aí para o Bruno, não estão nem aí para o Matheus, não estão nem aí para o Gabriel. Eles não estão nem aí. Então, a minha dica que eu dou é, quando a gente montou o business plan, falando assim, olha, aqui a gente quer chegar, nosso business plan combinado entre eles, que fui eu que desenhei pessoalmente, foi, cara, e se eles não venderem nada? E se eles não conseguirem nos ajudar, se eles só não nos atrapalharem, tá? Essa variável eu não coloquei, porque senão a gente ia crescer muito menos, o business plan não ia aparecer. Mas sim, o meu business plan foi, e se eles não venderem nada, não nos atrapalharem, mas se eles não nos ajudarem em nada? Quanto que a gente consegue crescer a nossa receita mês a mês se a gente continuar investindo em marketing, em vendas, como a gente vem fazendo? Então, o meu business plan foi muito coerente nisso. O que culminou no sucesso que a gente teve? É que realmente demorou mais de um ano para eles começarem a vender a gente.
Porque demora toda a parte, a gente teve que mudar RP, a gente teve que configurar todos os nossos produtos dentro do RP da TOTOS, da empresa compradora. Isso tudo é moroso. Enquanto isso, pau pegando, bater meta, trimestre a trimestre, né, de vários indicadores, não é um só. Então, tudo isso meio que... Então, isso foi demorando. Depois a gente foi entender qual que é o perfil do cliente que eles tinham, que fazia sentido vender feeds e tudo mais. Depois de um ano e pouco, eles começaram a vender feeds e isso ajudou a gente a crescer num ritmo um pouquinho mais rápido do que a gente imaginava nos últimos 12 meses, talvez. Tá? Mas a minha grande dica é não monte um plano do tipo, não pode falhar, se falhar eu ferrei meu earnout, sabe? Que é isso que a maioria dos empreendedores fazem. Ele fala, nossa, eu vendo 50 mil reais por mês, já que o Matheus vai me comprar, eu vou começar a vender 100. Aí o cara monta um business plan de 3 anos para frente, a empresa está triplicando de tamanho. Mas isso não vai acontecer. Então, na hora de fazer uma venda, na hora de conversar, de procurar M&A, tu vai ter que montar o teu business plan para a empresa, para o comprador entender onde é que tu vai chegar, até onde tu pode chegar, onde é que tu quer chegar. Cria algo realista e não algo que fica bonito só no Excel, porque o Excel aceita tudo, né? Porque senão isso vai voltar para ti e vai voltar de uma maneira bem complicada. Eu tenho amigos pessoais que se ferraram em earnout, né? Venderam, sei lá, 51% à vista, os 49% estavam atrelados a earnout, e a galera bate 50% do earnout, 30%, 70% do earnout. Legal. Bacana. Acho que a gente tem os mesmos amigos, então. Conheço vários também. Mas, cara, bem legal esse ponto que você falou do earnout, de você criar meio que um best case, um forecast case e um worst case ali, né? Tipo, o pior cenário do planeta é, cara, eu tracionar com a minha própria máquina de vendas. Cenário mais ou menos é dar uma sinergia de um acréscimo de tanto. Melhor cenário é, todo o time tem aderência, arrebenta de vender e vocês estoura a boca do balão, né? Eu acho que precisa existir isso e ser coerente. Eu acho que, realmente, em alguns founders que eu conheço também que se ferraram nessa linha, foram muito numa linha extremamente otimista, projetaram que a empresa ia trazer tanto de novo MRR, falaram, cara, nem preciso mais de máquina de vendas, vão vender tudo para mim, né? E foram nessa linha. Então, acho que é super válido ter isso. Inclusive, conheço fundadores que venderam também, né, com seus earnouts ali. E, cara, o resultado, assim, de empresas grandes que compraram era um resultado ridículo, assim, de novas vendas. Por quê? Porque exatamente pelo que você falou, não caiu no gosto do time de vendas já tem lá os sistemas que eles vendem há 10 anos, não teve um incentivo a nível global, o cara não conhece da persona. Então, por exemplo, sei lá, o cara vende RP, vamos supor. Cara, ele não vai começar a virar um especialista de RH da noite para o dia e começar a vender. Então, acho que tem esses desafios aí. Bem legal tua visão. E é bem normal isso aí. Tem uma galera aí que vendeu empresa e ficou meio que amarrada nesse aspecto. Exato. E no momento que tu está negociando o M&A, a conversa é tão executiva, porque a gente não pode envolver... Provavelmente, se eu tivesse envolvido o time de vendas, time de CS, nesse tipo de conversa, eles teriam notado isso. Olha, pessoal, não é bem assim, não vai dar para fazer isso, não vai dar. Mas a conversa, e essas informações não são abertas, né? Então, é uma conversa muito executiva e está todo mundo super feliz e otimista que o negócio vai dar certo, que não enxerga realmente isso. Mas essa é a realidade da maioria dos M&As. São poucos casos em que há uma sinergia tão grande em que, sei lá, 3 meses depois ou 6 meses depois, o negócio está rodando de forma fluida, né? Total. É bem parecido com o esquema de parceria, né? Às vezes você fecha uma parceria com uma empresa grande e você fala, nossa, eles vão virar meu maior canal. E na prática a gente sabe bem que vira só mais um produto que está ali no canto, ninguém está se preocupando em capacitar, né? Um ou outro entende ali. Bom exemplo. Acha algum tipo de oportunidade, tá? Chama lá o cara lá da empresa que ele apresenta aqui, né? Não vira uma parada sistematizada, até porque aquele vendedor ele não usa isso no dia a dia, ele não fala com essa persona, né? Inclusive, esse paralelo com as parcerias é bem interessante. Eu não sei se você tem alguma experiência nessa linha, se chegaram a fazer algumas parcerias, mas pelo menos todas que eu fiz, né, pelo menos como até então, né, como empreendedor ou até empresas que eu já trabalhei, sempre foi isso, né? Muita expectativa, chega na prática, o negócio não enraiza no processo. A gente tentou algumas parcerias, mas a gente nunca conseguiu fazer andar, nunca foi um canal relevante para a gente. Legal. É bacana ouvir isso. Acho que eu já tive bastante expectativa em algumas parcerias também que fui fazer e falei, cara, que droga. Mas para mim, a base da parceria é que
E é engraçado que às vezes a empresa ainda é pequena, é uma startup, ela não conseguiu criar o próprio canal de vendas, ela ainda não aprendeu a vender, mas ela acha que o canal vai fazer isso melhor que ela. Não faz sentido. Né? Exato. E aí, falando de canal, né? Você comentou que você sempre foi um cara que se posicionou ali como especialista em RH desde o princípio. Hoje em dia virou moda, founder-led growth, né? Mas tem uma galera que já fazia isso há bastante tempo. Acho que você é um deles, né? Cara, qual que é a tua visão sobre o founder se posicionar, né? Como é que você tratava essa estratégia na época? Era post no LinkedIn? O que você acha que é realmente o founder-led growth, que é se posicionar como autoridade? Porque eu vejo que tem muito fundador que a gente conversa aqui na comunidade, inclusive amigos meus, falam, cara, agora estou investindo em LinkedIn, bota lá um time de marketing para tocar o conteúdo, nem olha o que está sendo feito e abraço, né? O que para você, de fato, é construir um canal, ser autoridade, que eu acho que é algo que você conseguiu fazer bem. Eu acho que os fundadores, eles têm uma habilidade, principalmente, talvez se a empresa tivesse crescido muito mais do que cresceu, eu teria perdido essa habilidade, mas o fundador, quando ele decide atuar num nicho, ele meio que vira um nerd estudioso daquele nicho, né? Então, assim, eu estava trabalhando com RH, eu sempre gostei de gestão e liderança. Se pegar todos os meus livros aqui, eles são ou de gestão, ou de liderança, ou de psicologia. Então, todos os livros que tem na biblioteca física e virtual são disso. Então, eu escrevia sobre as coisas que eu estava estudando e eu estava aplicando na FIDS, sobre gestão, liderança, RH e tudo mais. Porque RH nada mais é que a área dentro da empresa responsável por pegar essas boas práticas e disseminar de forma organizada dentro da empresa, do meu ponto de vista, né? E de uma maneira estratégica, elevar os indicadores que a gente quer que leve relacionado à gestão de pessoas. Então, eu estava estudando muito, e em alguns momentos, muito mais que a maioria dos profissionais de RH. Além disso, estava tocando uma empresa com dezenas de funcionários e muito próximo com o nosso próprio RH da FITS. Então, eu era muito nerd de RH. Né? Sempre gostei de estudar, de ler, de ir em evento, de prestar atenção nas palestras, de evento fora, de pegar livros fora, que nem tem aqui no Brasil, estudar sobre aqueles assuntos, ver os cases de RH fora e tudo mais. Então, para mim, eu não enxergava o LinkedIn como não uma estratégia de founder-led growth, mas uma estratégia de mostrar que eu entendo daquilo que a gente estava falando. Quem estava comprando a Feeds, inclusive, para mim, é um dos diferenciais hoje em relação às empresas de IA, que a gente começou falando nisso, que eu quero alguém que entenda daquilo que eu estou fazendo. Então, por exemplo, se estou criando uma plataforma de medicina, eu quero que tenha algum médico lá perto fazendo isso. Faz sentido? Então, se eu estou criando produto para RH, eu queria alguém que entendesse. Eu imaginava que o meu público-alvo ia querer que alguém entendesse de RH. Então, quando eu entrava nas reuniões com os clientes e as pessoas falavam em tecniquez de RH, eu sabia tudo o que eles estavam falando, sabia como sugerir, sabia como melhorar, sabia trazer cases de outros clientes para poder contribuir com aquele case, né? Então, para mim, ser ativo no LinkedIn, e por que LinkedIn, né? É que eu nunca gostei muito de vídeo, não gosto muito de aparecer, não gosto da minha voz, enfim, tem vários fatores assim, a gente se estranha, né, quando vê no vídeo, e escrever para mim era algo mais fácil, mais palatável, vamos dizer assim, e acabei começando a escrever ali, começou a dar bastante certo, e hoje escrevo mais por hobby, mas sempre ainda nessa área relacionada a empreendedorismo, gestão de pessoas, liderança. Legal, bacana. Acho que isso aí, cara, que você falou da especialidade, do ser nerd do seu próprio mercado, para mim fez super diferença também, né? No meu lado, mais marketing, growth, vendas ali, né? No teu, mais o viés de RH, acho que muito porque minhas soluções são para isso. Mas, cara, pra você ter uma ideia, até entre os 300, 400 mil de MRR das empresas, cara, era praticamente 100% da geração de demanda nas minhas costas de LinkedIn ali e evento, depois que a gente começou a criar outros canais alternativos, né? Porque senão, meu Deus, se eu fosse atropelado por um ônibus, acabou a empresa no dia seguinte. Mas ao mesmo tempo foi importante, porque, tava lá produzindo conteúdo, falando que nem especialista, profundidade. É diferente você jogar para uma agência lá, faz o conteúdo, que vai ser genérico, que é o que você falou, o teu cliente, ele sentava com você ali, você com certeza tinha os clientes mais que accounts, o cara olhava para você e falava, caraca, esse cara entende todas as minhas dores, está me sugerindo melhoria, eu vou comprar o produto dele. É muito diferente. Exatamente. Né, tá com alguém ali que, cara, eu até costumo dizer, pessoas como você, como eu, assim, que são muito especialistas, a gente consegue vender sem mostrar o produto, porque a gente faz uma leitura do cara, né, das dores e consegue saber o que tem que falar, e quando você mostra o produto, cara, ninguém quer nem saber de funcionalidade, é meio que isso, né?
Exato. Essa questão da confiança de realmente essa pessoa, essa empresa, quem está me atendendo, entende a minha dor, ela sabe quais são as melhores práticas, ela sabe como solucionar, e produto é isso mesmo, produto é só o meio. A gente precisa entender a dor, a gente tem que entender o resultado que a gente quer, e o produto é só o meio. Né? Então... Sensacional. Ô, Bruno, e para finalizar, acho que uma pergunta que talvez a galera tenha aí, né? Qual estão sendo seus próximos passos aí? Você mira fundar algum outro SaaS? Que você está fazendo aí, né? Depois desse teu exit generoso? Eu brinco que eu cunhei um novo termo que é sabático ativo. Depois da saída lá em dezembro de 24, eu fiquei uns 2, 3 meses realmente sem fazer nada. Meu filho estava de férias, foi viajar com a família, curtir com a família. E depois, para não ficar parado, eu não consegui ficar parado, assim, ao mesmo tempo que eu não queria criar outra empresa naquele momento, eu comecei a trabalhar com consultoria e mentoria para outras startups. Então, hoje, esse é o meu principal trabalho. Eu atendo um público bem fechado ali, são mentorias individuais, empresas que faturam entre 500 mil e 1 milhão, 1 milhão e meio de MRR, para ajudar a alavancar, às vezes é ajuste para voltar a crescer, às vezes é gestão mais tática ali, como melhorar essa parte dos indicadores, usando metodologia OKR, por exemplo, que é uma das minhas especialidades, e às vezes até preparar para o M&A. Né? Então, nesses cenários, se alguém estiver nos acompanhando aqui e estiver interessado, é só acessar okrs.com.br e pode mandar mensagem para mim. Mas eu fiquei esse 1 ano e meio aí sem pensar em empreender de novo. Fiquei muito assustado com o que eu vi ano passado com o IA, parecia que cada semana alguém tinha, né? Anthropic lança um negócio, o OpenAI morreu, aí Gemini lança um negócio, todo mundo morreu, aí eu falei, cara, deixa essa poeira baixar, quando essa poeira baixar, eu volto. E aí, esse ano eu já voltei com outra cabeça, eu dissequei tudo que tinha acontecido ano passado, estudei todas as IAs, fui entender de arquitetura, cara, o que é RAG, o que é banco vetorial, comecei a programar de novo, porque eu tive uma base técnica bem forte, né? E agora com Cloud Code, Codex, essas coisas da vida. Então, voltei a brincar para entender no detalhe o que dá para fazer, como é que funciona de fato, o que é a IA, o que é um agente, qual que é a diferença de um agente e um workflow, né? Que tipo de banco, o que é importante quando eu vou montar um produto, uma empresa de IA. Então, para entender essa parte detalhada. E eu acho que está num momento muito propício, Matheus, para quem está nos acompanhando aí, para criar algo novo, porque eu acho que a gente tem um espaço de tempo legal aí para criar. Mas não tenho nada em mente, estou brincando com algumas coisas aí, vamos ver se surge alguma coisa nos próximos meses. Sensacional. Pô, Bruno, papo legal demais. Pô, muito bom. Passamos aí por vários temas que afligem a galera, né? O case de vocês também é super bacana. Queria te agradecer de novo aí pelo papo. Não sei se tem alguma consideração final aí também, mas só te agradecer mesmo. Acho que a galera que viu ao vivo aí, que vai ver depois, com certeza vai tirar um valor absurdo aí, assim como eu tirei desse papo. Excelente, obrigado pelo convite mais uma vez. Pessoal, eu sou, como o Matheus falou, né, eu escrevo bastante no LinkedIn, então me adicionem ali, acompanhem o que eu acabo escrevendo, que é bastante sobre o mundo de SaaS, agora com IA, liderança, um pouco de filosofia também. A pessoa vai ficando mais velha, ela vai refletindo mais sobre a vida, né? Então, mas é bem bacana. Boa, fechou, Bruno. Obrigado, hein? Valeu. Obrigado, Matheus. Valeu, pessoal. Valeu, tchau.